Kiss me, my darling, be mine tonight. Sejam muito bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato. Está começando mais um vídeo de biografia desse humilde canal, trazendo para vocês a terceira parte da interminável biografia de Elvis Presley. Então, caso você caiu aqui de paraquedas, recomendo muito você assistir a parte 1 e a parte 2 primeiro, para depois voltar para esse vídeo. Eu vou deixar na descrição ou em algum lugar do vídeo para você clicar e conferir, beleza? Bom, caso esteja na mesma barca que eu, então bora lá! Vamos recapitular o que foi dito nos vídeos anteriores. Na parte 1, falei do nascimento e infância de Elvis, seus primeiros passos no mundo da música, a sua brilhante e meteórica carreira da década de 50, no qual ajudou a criar o novo estilo de vida e música que seria o rockabilly, ou precisamente o novo estilo chamado adolescência. Bom, na parte 2 falei de sua ida ao exército e logo após sua volta, e a máquina de dinheiro chamada Elvis, que tornou fazendo diversos discos e filmes, basicamente 3 a cada ano. O vídeo foi mais dinâmico, falando apenas desses lançamentos. Bom, agora estamos na parte 3. A década de 60 foi tanto lançamento que não consegui concluir tudo na parte 2, assim parando em 1967, onde vamos começar agora. Então, pensaram que não ia falar a frase clássica do canal, né? Bom, então chega de enrolar, prepare o santo grau Victrix e vamos nessa! Antes de começarmos a prosseguir a história de Elvis, vamos voltar para meados de 1960. Isso mesmo, pois em julho daquele ano, Elvis lançou a música It's Now or Never, uma versão da música italiana Il Sole Mio de 1898. Elvis regravou e preciso nem falar, foi sucesso absoluto. Eu não cito ou destaco singles lançados, e a década de 60 de Elvis foi marcada por muitos filmes e discos, e acabei deixando esse sucesso de lado, então equívoco corrigido. E outra, essa música estourou de vez na voz de Elvis na segunda metade da década de 60, no qual é a parte 3 que vamos falar agora. Now that you're here, the time is here, all it lasts. It's now or never. Oh, it's time. Kiss me, my darling. Bom, agora sim, continuando onde paramos no vídeo da parte 2. Então, Elvis, no meio de muito trabalho, resolveu dar uma casada. Isso mesmo, em 1º de maio de 1967, foi anunciado que Elvis casou com Priscilla, enteada de oficial da Força Aérea Americana. Ambos se conheceram na Alemanha Ocidental em 1959, quando Elvis prestava o serviço militar. O casamento de Elvis foi um tiro para a mídia. Pois é, pensaram que programas de fofocas é do tempo de hoje? Não! Naquela época o pessoal só vivia especulando que Elvis tinha caso com as atrizes no qual contracenou nos filmes. Bom, em junho de 1967 foi lançado mais um filme e respectivamente o seu disco de trilha sonora, Double Trouble. Teve críticas negativas tanto no filme quanto na trilha sonora, mesmo com o apelo das rádios tocando algumas canções. No caso, a crítica do filme foi que já estava previsível demais e as músicas estavam no mesmo patamar que dos outros filmes. Driving wagons, cars and jeeps, walking stilts and 10-foot leaps, searching till the early dawn for that long-legged girl with the short dress on. And everywhere goes, she's been and gone. She's fine. Hi-hi-ho, and on that farm he had some cows. Hi-hi-ho, with a moo-moo here, a moo-moo there, cattle everywhere. And when those cows got out of line, hamburger medium rare, with a moo-moo here, a moo. That would be mine eternally.
I felt so sure you'd be forever true. Now everything just a kiss apart, just a kiss apart. I have the answer from the feeling in my heart. Could I? Em novembro é lançado o filme Barco do Amor, nome brasileiro para Comeback. Acho que eu falei certo, mas foda-se. O filme recebeu críticas maiores ainda. Elvis estava meio deprimido devido às críticas das últimas atuações e estava engordando, fato que fez tomar pílulas para emagrecimento. Elvis também estava precisando de grana devido à compra de uma mansão em Memphis, considerado pelo próprio Elvis o seu pior filme da carreira. Já a trilha sonora estava no mesmo patamar que dos outros filmes. Referente à trilha sonora, a mesma qualidade de Elvis de sempre. Destaques para a música Guitar Man. So I slept in the hobo jungles, I roamed 1,000 miles of track, till I found myself in Mobile, Alabama, had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I'm cutting loose and letting go. Who needs the worry and the strife? Life can be a ball ride, just ball away my life. Bam, they go have family. They only bore me. Interest holds no interest for me. Who wants to set in the lap of luxury? Who needs money? Not me. Than a house that has everything, everything but love. Em 1º de fevereiro de 1968, nasce a única e primeira filha de Elvis, com sua esposa Priscilla Presley, a Lisa Mary Presley, apelidada mais tarde como a Princesa do Rock. Logo após é lançado o novo filme de Elvis, Stay Our Joy, ou no Brasil lançado como Joy é Muito Vivo. Dessa vez, Elvis fez um papel de um peão de rodeio. Velho, tô falando que ele disputa com seu Madruga quem fez mais coisas, hein? Always finding trouble aplenty. Oh my yes, I reckon you know. Stay away Joe, they call me Stay away Joe. Oh yeah, but if you need me, call me a hoop and a holler and I'll be there. Ho! If I had your trouble, life would be double good sweet. There'd be no grass growing under my feet. Listen, Dominic, when will you hunger? You Met a little honey at the buzzing bumblebee cafe. Yes, I did. One drink and all my money, and that honeybee had flown away. No mesmo ano de 1968 foi lançado o filme e álbum homônimo Speedway, contracenando com Nancy Sinatra, a filha de Frank Sinatra. E olha, hein, dá um belo casal. O filme e álbum deu uma alavancada nos ânimos de Elvis e também nas suas vendagens. Destaques para Let Yourself Go, gravado também pelo James Brown. baby, you ain't got no place to go. Just put your arms around me, real tight, enjoy yourself, baby. Don't fight, all you gotta. Suppose the springtime never should arrive. Suppose the tall green trees should not survive. Suppose mine is a heart that beats for only you. Loving's all that I can give you. Baby, that's enough. But you ain't easy to satisfy. Baby, I ain't that tough. Now, hey, little girl, you're about the wildest thing I've ever seen. When I'm with you, baby, I'm a loving machine. Come on and kiss me, honey.
Logo em seguida, em outubro, foi lançado o filme intitulado no Brasil como Viva um Pouco, Ame um Pouco, mantendo a tradição de 3 lançamentos por ano. The edge of reality. Oh, I can hear strange voices echo. More action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me. Be just the spell of you. I long to hold you tight. Em novembro do mesmo ano, Elvis lança o disco Sings Flaming Star, onde consta canções que foram gravadas, porém não aproveitadas dos filmes da década de 60. Até aqui, destaques para Tag Man. Turning and you hit snake eyes. You can't be a quitter when you're caught up in the glitter of the nightlife. There's long-legged women who will take you for a trim, and this is nightlife. Monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Around you like a grizzly bear. She'll kiss you every 15 minutes and let you up for air. Cause she's an earthquaking, hip-shaking, soul-breaking, love-making machine. Em dezembro de 1968, depois de muito tempo e muita espera, Elvis lança seu primeiro ao vivo pelo canal NBC, entrando mais uma vez para a história. Considerado o primeiro acústico da história e registrado em vídeo. E para você que está me escutando, eu só peço uma coisa. Véi, assiste esse show. Tem no YouTube a rodo. Coloca Elvis em NBC ou algo do tipo. Se você curte rock, seja lá qual for, vai lá e alimente mais cultura para o seu gosto musical. Sério, é muito bom mesmo. Talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Misery. Everybody, let's run. Everybody in the wholesale lot. Elvis voltou com tudo para fazer shows em turnê. Com o lançamento desse ao vivo foi um marco para sua carreira, reacendendo o que Elvis era capaz de fazer, lembrando seus tempos da década de 50. Assim, chegamos no ano de 1969, Elvis lançou mais um filme chamado The Child, de Velho Oeste, lançado apenas em single de mesmo nome para sua trilha sonora. So easily, you'll have to fight before you're free. But how much more time can you borrow? Charles. Let's forget about the stars. Let's forget about the stars. Come follow me. Para manter a tradição de 3 filmes por ano, Elvis lançou The Trouble with Girls, sendo o segundo filme de 1969, com ele e sua trilha sonora também, como de praxe, né? They ought to be. Come closing time most every night. He locks up tight and out go the lights, and he ducks out of sight and he cheats on his wife with his employee. Wanted to see how a chariot feels. Why don't you swing down, sweet chariot, stop it, let me ride. Oh, swing, stop it, let me ride and rock me, rock me, rock me, rock me.
Come and easy, well, I got home. And there stood heaven, almost ours. We were just outsiders looking in. We're the chance to fall. Logo em seguida é lançado Change of Habit, um filme de drama. Se destaca por ser bem diferente dos demais filmes lançados do Rei do Rock, sendo o último baseado em roteiro. You live in silence, but for once let's pretend we're talking here together. Sing together, pray and we'll rejoice, we'll rejoice, we'll rejoice. The love of God is on our side. The world isn't half as great with friends on a rainy day. The people keep away when you wear a frown. Ainda em 1969 é lançado 2 ao vivo com base naquela apresentação da NBC, o Live in Memphis e Live in Vegas, destaques para a performance ao vivo da música In the Ghetto. Little boy with the runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to... Em 1970 foi lançado Let's Be Friends, um álbum que contém restos dos outros álbuns lançados anteriormente. Já que Elvis gravou essas músicas, então bora lançar em disco. Não vou passar a prévia desse álbum, pois as músicas que tem nele já mostrei com base nas outras trilhas sonoras dos filmes lançados anteriormente. No mesmo ano é lançado um outro ao vivo, muito elogiado pela crítica, contém sucessos da década de 60 na voz de Elvis, entre eles um cover da desconhecidíssima banda Beatles, a canção Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Em 1971 é lançado Elvis Country, na capa uma foto dele criança. Consta canções da década de 50 ou até menos, com o estilo Elvis Presley de cantar. Apenas do nome country, as canções não é basicamente tudo country, varia um pouco. Críticos disseram que o álbum é à frente do seu tempo. So little snowbird to see that happy morning when I have you right by my side. Wonders why he let her go. She's found nobody. Na metade de 1971 é lançado Love Letters from Elvis, com ótima crítica e vendagens. Count come home until it gets to you. Come on home, send me, come on home, send me, come on home, send me, come on. From in the depths an evil seed grew and manufactured greed, changed the way of life. I don't know this. If I can hold you one day more, you've got the look of someone who is gone.
Para fechar o ano de 1971, Elvis lança seu segundo álbum natalino, dessa vez com canções mais conhecidas sobre a data festiva de fim de ano, considerado um dos melhores álbuns desse gênero. They looked up and saw a star shining in the east beyond. Choirs of angels singing exultation. Oh, sing all ye ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks. Em fevereiro de 1972 é lançado Elvis Now. Contém músicas que Elvis cantou em alguns shows, porém não foram gravadas em disco. Esse foi o lançamento que deixou registrado essas músicas, que recebeu grande apelo pelos seus fãs, entre elas um cover dos Beatles, a Hey Jude. Hey Jude, don't let me down. Take a sad song and make it better. The minute you let her in, so open up your heart and let this fool rush in. Whisper her name. Why did she go away? Em abril daquele ano de 1972 é lançado mais um álbum gospel, esse sendo mais aclamado pelo público, sendo premiado com um Grammy. Oh, since I met this place. Sleepless days and sleepless nights. Job said, honey, that's alright because I've got confidence. God is gonna see me through. No matter what the case may be, I know He's gonna fix it for me. That I got Days to sing God's praise. And when we first oh, see is believing, and I see Him everywhere. Em junho de 1972 é lançado um álbum ao vivo, Elvis Matthews Square Garden, mais um ao vivo de Elvis e com o mesmo prestígio que os anteriores, dessa vez trazendo convidados especiais como David Bowie e George Harrison, entre outros. Em agosto de 1972, Priscilla Presley pede divórcio, sendo que já estava separada desde fevereiro daquele ano, motivo a ausência de Elvis, e quando ficava em casa, vivia aparecendo amigos para vê-lo, nunca tinha um momento só para ele, sabe? Assim, Elvis envolveu com Linda Thompson, terceira colocada do Miss Estados Unidos daquele ano. Em janeiro de 1972, Elvis grava o show intitulado Aloha from Hawaii via satélite. Exatamente, foi transmitido via satélite. Hoje em dia é considerado normal, porém para aquela época, jovem, putz, era coisa de outro mundo. Bom, o show passou ao vivo em diversos canais de TV com mais de 500 milhões de telespectadores. O disco foi lançado no mês seguinte e, claro, preciso nem falar que recebeu ótimas vendagens e críticas. Em julho de 1973 é lançado o álbum Elvis, ou também intitulado como The Fool.
mostra um Elvis mais maduro com canções no piano, contando com um cover de Bob Dylan, que é um fã declarado de Elvis. Que honra, hein? Why, girl, it don't matter anyhow. Ain't no use to sit and wonder why, baby, if you don't know by now. When the rooster crows, fool, you didn't have to lose her. Fool, you only had to love her, but now your love is gone. If you're gonna love me, love the love I need the things I need. Don't try to change me. If you're gonna take me for what I am. Until the day I give up all hope of you. Assure yourself. Em outubro de 1973 é lançado Raised on Rock, agora com Elvis no seu novo estilo conhecido da década de 70, cantando canções da dupla Leiber e Stoller, que já fizeram canções clássicas da década de 50, como Jailhouse Rock e Hound Dog. A música homônima desse álbum é o hit principal do disco. Played about four cotton fields away lives the prettiest girl in the whole darn U.S. Are you really mine? Every day, all the time, I've gotta know. And I wish you care of her, I must accept it. She loves you more than me. Too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chain. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. We'll be released from all our sorrow, leaving later along the way. Em dezembro de 1974, mais um álbum de estúdio. Não teve boas vendagens se tratando de Elvis, tendo a canção homônima como sucesso, a Promised Land. The pilot told us in 13 minutes he would set us at the terminal gate. Swing low chariot, come down easy, taxi to the terminal zone. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. From your golden throne to me, to lowly me, I need to feel the touch of your tender hand. I don't want to write another love song of the year. It's a lonely song and not too clear. Looking so much brighter
Em maio de 1975 é lançado Elvis Today, um álbum um pouco obscuro para alguns, pois foi ofuscado por outros discos lançados na mesma época e até mesmo outros trabalhos de Elvis, porém ele continua com a mesma qualidade de sempre. Não foi demérito de Elvis, mas enfim, né, as coisas não é do jeito que a gente quer. Took my hand. And yes, I know how lonely life can be. Shake a hand, shake a hand. Shake a hand, shake a hand. See if I can find the pieces. Em maio de 1976 é lançado From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Chegou tímido também, claro, né, que nos dias de hoje esse disco é uma joia rara, muito boa de se escutar. Especialistas dizem que Elvis atinge notas incríveis em algumas canções. Much more than you'll ever know. I mean it, I mean it. When summer's in the Elvis estava engordando, notava-se que nos seus shows o seu cansaço era cada vez maior, ele não aguentava cantar no mesmo tom até acabar a apresentação. Algumas revistas e a mídia já estavam especulando o mau rendimento do astro. No final dos shows ele não ficava mais para cumprimentar os fãs, que era algo que ele fazia sempre. Em meio a tudo isso, em junho de 1977, Elvis lança seu último álbum em vida, Mood Blue, que seria uma mistura de músicas em estúdio e apresentações ao vivo. Let me be there in your morning, let me be there in your night. Let me change whatever's wrong, make it right, make it right. Yeah, let me take you to that. Help me by getting through. I keep hanging on, trying to learn your song, but I never do. Oh, moody blue. Help me the time goes by so slowly, and time can do so much for you. No dia 26 de junho de 1977, Elvis fez seu último show. Foi lançado um livro referente à sua biografia, com contribuições de pessoas e músicos próximos a Elvis. O livro trata-se de coisas negativas de Elvis, falava de abuso de drogas, agressão, mau comportamento e orgias. Elvis ficou muito emputecido com isso, pensou em uma maneira de limpar a sua imagem com uma nova grande turnê que não aconteceu, pois no dia 16 de agosto de 1977, exatamente às 14 horas e 30 minutos, Gilder Alder, a namorada atual de Elvis, encontrou ele inconsciente em um dos banheiros de sua mansão. Ele foi levado às pressas para o hospital, porém não resistiu, sendo declarado morto uma hora depois. Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário.
Over 10,000 grief-stricken fans were allowed to pass by the coffin. The National Enquirer managed to sneak a photo of Elvis and splashed it on their front page. On August 17, 1977, a funeral cortege of white Cadillacs slowly made its way from Graceland to Forest Hill Cemetery. A morte de Elvis, que foi apenas nos seus 42 anos de idade, foi um golpe para o mundo da música. Especulações de sua morte ainda surgem mesmo nos dias de hoje, e uma delas é que ele não morreu. Realmente não morreu. Se pelo menos existir uma pessoa que vai conhecer o seu valor, ele não vai morrer. É esse o meu objetivo por fazer esse vídeo. Bom, galera, após a morte de Elvis, lançaram diversos discos ao vivo e coletânea. Como vocês sabem, só cito quando realmente é necessário. Só dou ênfase a discos de estúdio. Muito provável ter deixado de lado algum disco ou algum ao vivo ou coletânea. Essa biografia já está imensa. Recomendo vocês verem o documentário de 1981 que conta a história de Elvis. Usei ele como base para fazer esse vídeo, assim como alguns trechos de livros e matérias. Peço desculpas também que na parte 2 e parte 3 não mencionei os músicos que entraram e saíram, pois, cara, é impossível falar, pois a partir da década de 60 não ficou constante os músicos que acompanharam Elvis, principalmente nos álbuns de estúdio. Vale destacar algumas informações extras aqui que também posso chamar de curiosidades. O único país que Elvis visitou para fazer show além dos Estados Unidos foi o Canadá. Ao lado dos Beatles, Elvis tem em média 1 bilhão de discos vendidos, isso mesmo, 1 bilhão de discos vendidos. E por último, sua única filha, Lisa Presley, que pela cara não nega ser filha do rei do rock, já foi casada com Michael Jackson, o rei do pop. Infelizmente não tiveram filhos, sei que muita gente sabe disso, mas vale a pena citar. Fato que muitos na época falaram que era um casamento de fachada. Bom, assunto para ser dito caso alguém faça um vídeo sobre o rei do pop. Bom, depois dessa imensa biografia só posso concluir uma coisa: Elvis Presley é sim o rei do rock. Podem falar o que bem entender. E se você por acaso curte rock, seja lá qual for, o mínimo que você tem que saber é a importância desse cara. Você não é obrigado a gostar de Elvis Presley, mas o mínimo que você tem que ter é reconhecimento do que esse cara fez para o mundo da música, principalmente no rock. Bom, peço para você compartilhar esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Críticas, sugestões e observações nos comentários. Olha, essa foi a biografia que deu mais trabalho de fazer, mas valeu a pena. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Falou e tchau!